Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal no YouTube da Rocket City e hoje eu venho trazer uma dica rápida para todo mundo que me pede e olha que me pedem muito, principalmente após os eventos gratuitos da Rocket City, como o NLW, Ignite Lab, que é onde hospedar um projeto Node de graça de uma maneira mais simples, depois que a gente ficou órfãos aí do Heroku. Eu acho que mesmo quando o Heroku ainda tinha seus planos gratuitos, existiam e existem opções melhores para a gente fazer deploy, principalmente de uma forma mais simples, sem muita configuração. E hoje eu vou te mostrar duas dessas opções. Uma delas a gente vai fazer deploy do começo ao fim, criando a aplicação Node ali de uma forma muito simples e fazendo o deploy dela. E na outra eu vou apenas mostrar que é uma opção também caso você queira buscar aí uma solução de deploy para suas aplicações. Lembrando que deploy de graça sempre tem um porém, né, atrás das coisas. Cuidado porque deploy é uma das coisas, principalmente se você for utilizar banco de dados numa aplicação back-end, que não existe uma solução verdadeiramente 100% de graça para sempre. Evita isso, né? Você pode utilizar uma opção de graça para testar um projeto, colocar no ar, mostrar para os seus amigos, mas na grande maioria das vezes essas opções de graça, elas vão ter recursos altamente limitados. E se você for fazer qualquer operação, começar a aceitar mais usuários na aplicação, utilizar a sua aplicação comercialmente, provavelmente você vai ter problemas. Então hoje a gente vai ver como fazer deploy de uma aplicação de graça até você ter pelo menos dinheiro suficiente para tomar vergonha na cara e começar a pagar ali os seus pelo menos 5, 7 dólares que a gente vai ter na maioria das opções de deploy que a gente tem mais simples e nessas também que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Eu vou começar te mostrando duas dessas opções que eu acho que são as mais legais. A primeira delas é que já estava inclusive aberto aqui, é o Render.com. O Render é uma opção de deploy, uma maneira de você fazer deploy, né, hospedar suas aplicações, qualquer tipo de aplicação. Então podem ser tanto aplicações web estáticas, ou seja, front-end, né, React e por aí vai, ou podem ser também serviços web como APIs. Ele suporta que você faça também deploy integrado ao Docker, cron jobs, background workers, né, que são scripts ali que vão ficar rodando em background. Ele permite também a gente criar bancos Postgres, bancos Redis aqui dentro. Então é uma ótima opção para quem estava vindo do Heroku, né? Tem até uma comparaçãozinha aqui. Mas existe uma outra opção que é o Fly.io também. Esse aqui é muito legal. E por que eu vou utilizar o Render, né? Eles são muito parecidos, eles têm uma ideia muito semelhante, assim, de por que utilizar ambos, né? Mas qual que é a grande diferença e por que eu vou utilizar o Render aqui? O Fly, se eu não me engano, ele foi criado a partir da comunidade Elixir. E muitas das coisas ainda da documentação do Fly, que eu tava dando uma olhada, eles ainda são muito voltados a Elixir, Rails, e muitas das documentações usam exemplos de código nessas linguagens. Então, eu acho que como a maioria das pessoas que vêm do Node talvez não conheçam essas duas linguagens, eu acho que mostrar o Fly aqui não seja talvez a melhor opção, porque as pessoas podem se perder. Mas é uma ótima opção. Uma das coisas que eu acho que é um diferencial gigantesco do Fly, que eu acho muito legal, é esse carinha aqui, ó, chamado Lit File System. Esse carinha aqui permite que a gente, por exemplo, tenha o nosso banco de dados em SQLite, de uma maneira distribuída no disco, e esse banco de dados ele pode rodar junto com a nossa aplicação. Então, geralmente SQLite, que é um banco que a gente usa muito mais para desenvolvimento do que para produção ou até para testes, é um banco que geralmente, né, a gente evita utilizar ele dentro da hospedagem em produção, porque ele é um banco stateful, né? Ele é um banco que ele salva coisas em disco. Ele é um banco que é armazenado ali no disco da nossa máquina. E a maioria das opções de deploy que a gente tem hoje em dia, elas são stateless, né? A gente precisa que para escalonar a nossa aplicação, ela não gere qualquer tipo de storage ali no sistema de arquivos. Só que o LitFS, ele permite basicamente a gente conseguir ter uma parte dos nossos arquivos compartilhada entre as execuções da nossa aplicação. Isso é legal porque a gente pode utilizar, por exemplo, banco SQLite, inclusive em produção, e funciona super bem. Mas vamos lá, para a gente começar a utilizar o Render aqui, eu vou simplesmente criar uma aplicação Node muito simples, só para a gente visualizar. Então eu vou começar criando aqui Node Deploy. Essa aplicação Node Deploy, eu vou abrir ela já no VS Code desde já. E aqui a gente vai fazer o setup de uma aplicação Node da maneira mais simples possível. Eu vou apenas instalar aqui como dependência de desenvolvimento o TypeScript, o Types Node. Vou instalar também o TSX, que é uma biblioteca que eu uso para executar a minha aplicação, e ela já automaticamente lê código TypeScript e também JSX, caso a gente tenha. E eu vou instalar uma biblioteca também chamada TSApp, que é para a gente fazer o build da nossa aplicação. O build é basicamente o processo de pegar o código da nossa aplicação que está escrito em TypeScript, ou num JavaScript mais novo, e converter para uma versão do JavaScript que a hospedagem entenda, né? E aí a gente pode escolher essa versão e tudo mais. Aqui eu vou instalar todas essas ferramentas, e assim que eu instalar essas ferramentas aqui,
eu já posso ir criando uma pastinha source, e aqui dentro eu vou criar um server.ts. Dentro desse server aqui, vamos aguardar só um pouquinho ele terminar de fazer a instalação, eu vou já agora também executar o TSC init, que é para ele inicializar a configuração do TypeScript. Vou trocar o target aqui para 2020, porque o Node já suporta, né, a grande maioria das features do ECMAScript 2020, então não tem, na verdade todas, né, então não tem por que a gente usar uma versão aqui mais antiga na hora da build. E aqui eu vou começar instalando o Fastify, que a gente vai estar utilizando como framework aqui no Node, só para criar uma rota simples. E além do Fastify, eu vou utilizar também o Prisma para acesso ao banco de dados. Então eu vou instalar o Prisma como uma dependência de desenvolvimento para fazer a inicialização dele aqui. E vou instalar o Prisma Client como uma dependência de produção para a gente conseguir operar o nosso banco de dados através do nosso servidor ali Node. E aí como uma dependência de produção mesmo. Vamos aguardar aqui um pouquinho ele fazer as instalações. Show! Agora eu vou dar um npx prisma init para ele criar a configuração do Prisma aqui dentro. A gente vai ter um schema aqui dentro, que é basicamente a estrutura do nosso banco de dados. Se você não conhece o Prisma, tem vídeo completinho do Prisma aqui dentro, né, do Prisma 2, que é o que a gente está utilizando. Eu vou criar minha primeira tabela, que aqui dentro do Prisma é chamado de model. Vou chamar de user para ser algo mais simples. Vou falar que ele tem um nome, que ele tem um e-mail, ele tem um ID, que é uma string primary key, e esse ID é gerado automaticamente. Eu vou usar aqui um CUID para gerar ele. Vou salvar também o created at, que é quando esse usuário foi criado, vai ser do tipo datetime, e o default vai ser null para ele pegar a data atual. Feito isso aqui agora, eu tenho o meu Docker rodando aqui. Eu vou parar de rodar esse container que eu estava rodando aqui do Postgres e vou subir aqui o meu Postgres local para a gente testar se tudo isso aqui está funcionando. Então eu venho aqui na variável ambiente, troco aqui, se não me engano, Postgres, Docker que eu estou usando, e aqui eu vou chamar de node deploy, o nome do banco de dados, só para a gente testar. Agora eu rodo um npx prisma migrate dev para ele fazer as alterações no banco de dados conforme o que eu fiz aqui no esquema, e falo que a única coisa que eu fiz foi criar a tabela de usuários, né, para ele criar a minha migration. Pronto, já está criado o nosso banco de dados, já subiu inclusive a tabela aqui dentro, ó, a tabela user, né, e dentro aqui eu já tenho os campos name, email e created at. Eu não vou criar nenhum registro aqui dentro, porque isso eu vou fazer através das rotas da minha aplicação. Eu vou começar aqui dentro importando o Fastify, que vem de dentro de Fastify. Vou criar a minha aplicação utilizando Fastify e vou criar basicamente duas rotas. Uma que lista todos os usuários e uma que eu crio um novo usuário. A partir do momento, nessas duas rotas aqui, o que eu vou fazer? Na que cria um novo usuário, eu vou começar pegando a minha conexão com o banco de dados, que basta eu instanciar essa classe Prisma Client e ele já cria conexão com o banco de dados automaticamente. Para listar todos os usuários, eu vou simplesmente fazer prisma.user.findMany. E aqui, como eu estou usando o await, eu transformo isso aqui numa função assíncrona e pronto. Aqui de dentro, eu retorno todos os usuários e pronto, a gente já tem a nossa lista. Como eu quero criar um novo usuário aqui dentro, provavelmente eu vou receber os dados desse usuário que eu estou querendo criar através do body da nossa requisição. Eu posso pegar o corpo da requisição através do request.body e aqui dentro eu quero obter o nome e o e-mail, que são as informações que eu preciso para criar esse usuário. Porém, o nome e o e-mail, eles podem não existir dentro do request.body. Então, uma boa prática é a gente, no mínimo, fazer uma validação básica para a gente evitar que essa rota possa ser chamada sem ser enviado o nome e o e-mail na criação do usuário. Por isso eu vou instalar o Zod, que é uma biblioteca incrível, que tem uma integração muito legal com o TypeScript, para a gente fazer essa validação. Eu vou importar o Z aqui de dentro do Zod e eu vou começar criando uma variável chamada createUserSchema. E aqui eu vou falar que o nosso body, né, que é a estrutura de dados aqui que vem o nosso objeto com o nome e o e-mail do usuário que vai ser criado, ele vai ser um objeto, né, o nosso body vai ser um objeto, dentro tem o nome, que precisa ser uma string, e e-mail, que precisa ser uma string, e precisa seguir o formato de e-mail. E agora, como o Zod ele tem uma integração muito massa com o TypeScript, esse erro que está dando aqui, ó, que o e-mail e o nome não existem dentro do request body, basta eu pegar por volta do request body e passar o meu create user schema, parse e passo o meu body. Agora ele já entende automaticamente que o e-mail e o nome são strings, porque foi o que eu defini exatamente aqui dentro do Zod. E uma coisa legal é que o parse não deixa o restante do código executar caso falhe qualquer validação aqui dentro. A gente pode testar isso depois. Com isso feito, eu vou cadastrar o meu usuário no banco usando o prisma.user.create data, e aqui dentro eu passo o nome e o e-mail, que são os campos obrigatórios.
preciso usar uma função assíncrona aqui dentro para que o await funcione. E aqui, como eu estou fazendo a operação de criação, uma boa dica aqui é a gente pegar o objeto reply aqui do Fastify e retornar uma resposta com status 201, que é um HTTP code de criação. E aqui a gente pode enviar ela sem nenhum corpo na resposta, porque na criação não necessariamente a gente precisa devolver o usuário criado. Aqui no final das contas eu vou ouvir a porta, alguma porta específica na nossa aplicação para ela, enfim, executar, né? E aqui no Fastify a gente passa um objeto com duas opções, host, que nesse caso eu vou usar 0.0.0.0, e port, que eu posso usar uma porta, por exemplo, 3333. Como a gente vai hospedar esse projeto em uma outra plataforma, geralmente essas plataformas de hospedagem, como o próprio Heroku, o Render e o Fly, eles setam a porta da nossa aplicação de uma forma manual através de uma variável ambiente chamada port. Então aqui é legal a gente usar process.env.port, e se isso aqui não existir, aí sim eu uso 3333. Aqui uma das coisas importantes é que a porta, ó, ela vem como uma string, né? Então uma das coisas que a gente pode fazer é, se essa variável aqui estiver setada, eu vou usar number process.env.port, né? Dessa forma para converter ela para um número, porque o Fastify só aceita número aqui dentro. E aí, quando o meu servidor estiver no ar, eu dou um console log aqui http server running para a gente testar que isso aqui está funcionando. Show de bola! Agora no meu package.json eu vou criar um script de dev que vai executar a nossa aplicação em desenvolvimento usando tsx src server.ts. Se eu rodar npm run dev agora, a gente pode ver que ele já vai mostrar http server running aqui dentro. E se eu faço uma requisição, aqui por exemplo http localhost 3333/users, a gente já vê que ele traz uma lista de usuários vazia, porque a gente não tem nenhum usuário criado no banco. Se a gente vem aqui na nossa tabela de usuários e cria aqui o diego@rocketcity.com.br, dá um save. Peraí que eu não estou rodando Prisma Studio. npx Prisma Studio. Guardar um pouquinho, agora sim. Dá um save. Pronto, volta aqui agora, faz a requisição de novo e a gente pode ver que ele traz os dados do usuário agora na nossa listagem. Show! Já com nossa aplicação pronta, uma outra coisa que a gente tem que cuidar é que muitas dessas plataformas, o Render, o Fly, o Heroku e todas elas suportam diferentes ambientes, né? O que eu quero dizer com diferentes ambientes? Por exemplo, a nossa aplicação, talvez ela precise que o Node instalado seja uma versão específica. A nossa aplicação precisa que talvez o ambiente tenha uma dependência, sei lá, nossa aplicação é para edição de vídeo, então precisa ter o FFmpeg instalado, que é uma biblioteca para um binário para edição de vídeos. O que eu estou querendo dizer é que a nossa aplicação ela pode ter dependências do meio externo, do ambiente que ela está executando. E talvez essas dependências possam já estar instaladas na nossa máquina, mas quando a gente for fazer deploy dela, não necessariamente essa plataforma de deploy vai entender que a nossa aplicação precisa dessas dependências. E aí a gente tem duas alternativas. Quando a gente tem esse cenário onde a gente tem dependências um pouquinho mais complexas, né, que não são comuns da gente terem em máquinas de deploy e tudo mais, na maioria das vezes a melhor opção é a gente criar um Dockerfile, né? A gente utilizar o Docker para criar a receita ali, né? A imagem da construção da nossa aplicação, porque nesse Dockerfile a gente vai conseguir especificar exatamente todas as dependências que a nossa aplicação tem, desde versão do Node, versão das bibliotecas, a gente pode instalar novas bibliotecas, né? Dentro do ambiente Unix da vida, ali usando o apt, por exemplo, né? O apt. Então a gente pode configurar tudo utilizando o Docker. E o Docker ele é altamente recomendado para esse cenário, principalmente se você for fazer um deploy de uma aplicação em produção, uma aplicação um pouquinho maior, geralmente o Docker é a melhor opção para você utilizar. Por que eu digo isso? Porque todas as grandes plataformas de deploy hoje em dia elas suportam o Docker. O que eu quero dizer ainda mais com isso? Se a gente configura o Docker na nossa aplicação, a gente consegue trocar de plataforma de deploy num instante, num piscar de dedo, porque... Num piscar de dedo não, né? Num instalar de dedo ou num piscar de olhos. Mas a gente consegue simplesmente trocar de plataformas porque o Docker, né? A receita ali do Docker, o Dockerfile, ele já traz todas as informações que a hospedagem precisa saber sobre o ambiente que a nossa aplicação precisa para ela funcionar. Como aqui eu não tô tendo um ambiente muito complexo, é simplesmente uma aplicação Node, o que eu posso fazer aqui em cima no package.json é passar uma propriedade chamada engines. Aqui dentro eu passo Node e falo qual versão do Node essa aplicação aqui precisa para executar. Aqui eu vou passar a versão 18, que é a versão atualmente LTS, você pode especificar aqui outra versão. Se a gente não passar a versão 18 aqui, eu sei que o Render ele está usando
por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão 16, então pode causar algum erro, principalmente se você estiver utilizando features que só estão disponíveis no Node 18, como a Fetch API, ou Test Runner, né, várias outras coisas que a gente tem aí no Node. O que eu vou configurar agora, antes da gente fazer deploy, né, a última etapa, é um script de build aqui dentro, que eu vou basicamente utilizar o tsapp na pasta source, e a gente pode ver que agora, quando eu rodar npm run build, ele vai gerar uma pasta dist que tem todo o código da nossa aplicação, porém já em JavaScript. Se eu rodar agora dist/server.js, veja que o meu servidor HTTP ele executa, porém ele está executando a partir de um JavaScript limpo, né, sem qualquer código TypeScript que a hospedagem possa não entender aqui dentro. E aí eu vou criar um outro script aqui dentro, que é o start, que ele vai executar simplesmente node dist/server.js. Feito isso aqui agora, a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. Para isso aqui no git ignore, eu vou apenas adicionar a pasta dist, que eu não quero que seja enviada lá para dentro. O env já está aqui, node modules também. E agora a gente vai começar criando um repositório no git. Vou começar dando um git add, um git commit, initial commit. E a gente vai subir o repositório, então eu vou usar um GitHub repo create, eu estou usando a CLI do GitHub aqui para fazer. Vou selecionar a opção push an existing local repository to GitHub. Vou dar um nome, pode ser node deploy mesmo. Vou subir na minha organização, Diego 3G, show. Vou botar ele público mesmo, não tem problema. Sim, show. Ele já vai fazer todo o push dos commits. E aqui se eu dou um repo view, ele já vai abrir o repositório para mim, que é esse aqui. E agora eu vou acessar aqui o render, que é o local que a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. Vou utilizar aqui o meu GitHub, assim também eu acho que ele já integra automaticamente e lista meus repositórios. Aqui a gente tem alguns deploys que eu estava fazendo do Ignite, então eu vou dar uma limpada nisso aqui antes da gente continuar. Show! Agora já fiz a limpa aqui, deletei os projetos que eu tinha. No render, a gente vai começar criando um banco Postgres, que é o que a gente estava utilizando ali na nossa aplicação. Eu vou chamar ele de node deploy-pg. Aqui a gente pode deixar todos os dados serem gerados automaticamente, né? O usuário, o database, você pode configurar caso prefira. E aqui eu vou selecionar na região Ohio, US East. É importante que o banco de dados e a nossa aplicação fiquem na mesma região para que a latência seja extremamente baixa. Aqui embaixo a gente pode escolher a instância que a gente quer estar utilizando. Veja que na instância gratuita do Postgres, né, aqui custa $0 por mês, eu tenho apenas 1 GB de storage, né, de tamanho do banco, 0.1 de vCPU e eu tenho 256 MB de RAM. Veja que isso aqui é pouco, tá? Vai suprir a necessidade de simplesmente testar se a aplicação está funcionando, mas não supre a necessidade de uma aplicação que está rodando em produção, tá? Eu vou criar o nosso banco de dados. Outra coisa importante é que os bancos de dados criados no plano gratuito, ele tem uma data de expiração. Se eu não me engano, ele dura 3 meses e depois disso ele é apagado, simplesmente, tá? Porque, como eu falei, não adianta ter esse mindset de não quero pagar nada na hospedagem da minha aplicação, porque, cara, primeiro, se tua aplicação tá no ar e ela não tá gerando qualquer tipo de renda, mesmo que a renda não seja necessariamente, né, um ganho capital, um ganho de dinheiro, alguma coisa tem que estar gerando a tua aplicação, senão nem fazia sentido ela estar no ar. E agora a gente vai aguardar aqui dentro o status dela, ela está criando o banco Postgres. E aqui antes da gente continuar e começar a fazer o deploy da nossa aplicação do servidor em si, tem duas coisas importantes aqui, né? Tá vendo que ele tem duas URLs de acesso ao banco? Tem a Internal Database URL e a External Database URL. A Internal a gente vai utilizar como a URL de acesso ao banco na nossa aplicação. Ela é uma URL interna porque ela está dentro da rede do render, ou seja, somente as aplicações que estiverem hospedadas no render conseguem visualizar essa URL interna do banco de dados. A External a gente vai utilizar se a gente tiver com uma aplicação hospedada fora do render ou se a gente estiver tentando acessar essa aplicação, esse banco de dados, pela nossa máquina. Show? Aqui embaixo a gente consegue também controlar a parte de acesso dos IPs. E aqui é uma coisa importante, se você quer que esse banco de dados seja acessado apenas pela sua aplicação e não possa ser acessado externamente, exclui aqui essa opção para ele não poder ser acessado externamente. Usa a Internal Database URL no seu app e pronto, seu banco de dados está muito mais seguro porque ele não pode ser acessado de fora da sua aplicação. Show? Banco de dados já criado. Como eu falei, a gente vai copiar essa Internal Database URL, que é a única variável ambiente, basicamente, que a gente precisa no nosso app. Clico em New Web Service. Agora, a gente vai conectar o repositório. Deixa eu aguardar um pouquinho, ver se ele já vai trazer a lista de repositórios que eu tenho lá no meu perfil. Show! Node Deploy, ó, ele já identificou aqui. Clico em Connect. Aqui, a gente vai chamar de Node Deploy API. Ohio, US East, que foi o mesmo que eu selecionei.
Aqui a gente pode ver que ele já selecionou o Node automaticamente. E aqui no Build Command a gente vai colocar basicamente a opção de ele fazer o build da nossa aplicação. E aqui ele até fala na esquerda, né? Esse aqui geralmente é o script que a gente instala as bibliotecas, roda as migrations e compila todo tipo de recurso necessário pelo app. Então aqui dentro a gente vai ter que fazer as três coisas. Eu vou precisar instalar as minhas dependências, e aqui eu vou instalar elas utilizando npm install, eu não vou usar o npm CI. Dá para ser o npm CI, na verdade. O npm CI, a única diferença do npm install é que ele instala as dependências, mas ele não tenta fazer qualquer tipo de atualização de versão. Ele faz basicamente ele fixa as versões do lock file, não modifica qualquer coisa na nossa aplicação. Depois de instalar as dependências, eu vou rodar o build, que é o comando que a gente tinha criado lá no package.json, e depois disso ainda eu vou rodar as migrations do Prisma. Então npx, Prisma, migrate, deploy, né? Aqui eu não vou usar o dev, eu vou usar o deploy, porque a diferença disso no Prisma é que o dev, ele faz uma comparação, ele vê se eu preciso fazer novas modificações no banco, enquanto o deploy, ele só faz as modificações que precisam ser feitas de acordo com as alterações que a gente fez no esquema, né? E aqui dentro no start command, eu posso executar npm run start, que foi o comando que a gente configurou para executar a instância a build de produção da nossa aplicação. Aqui eu vou selecionar também o plano free, né, 512 de RAM. Aqui em Advanced, a gente vem em Add Environment Variables, a gente vai colocar apenas uma única variável chamada Database URL, e eu colo a nossa URL interna do banco de dados que a gente copiou lá da outra aplicação. Feito isso, não tem mais muita coisa que a gente precisa configurar, a gente vai simplesmente vir aqui em Create Web Service, e ele vai começar a fazer deploy aqui da nossa aplicação. A gente aguarda um pouquinho, posso clicar aqui em Maximize para acompanhar todo o processo de deploy, e a gente vai ver que ele vai basicamente baixar nosso código, rodar os comandos aqui que a gente configurou, ó, npm CI, npm run build e npx prisma migrate deploy. Vamos aguardar um pouquinho, ó. Já rodou a coisa, já fez a build, rodou as migrations, ó, tudo certinho. E tá gerando agora uma container image da build. Container image nada mais é do que ele está gerando uma imagem do Docker a partir da build que a gente configurou. Essa imagem do Docker, ela é gerada para acelerar o processo dos próximos deploys. Porque, por exemplo, se eu fizer um próximo deploy da nossa aplicação e nesse próximo deploy eu não mudar coisas relevantes ou mudar apenas uma parte da nossa aplicação, quando eu tenho uma imagem do Docker gerada, ele consegue reaproveitar isso como cache. Ou seja, vai ser muito mais rápido os próximos deploys do que esse primeiro deploy que eu estou criando a primeira imagem da minha aplicação, que é como se fosse um cache realmente dessa aplicação. Eu vou aguardar um pouquinho isso aqui finalizar para a gente ver como que ficou aqui o resultado final. Show, já terminou aqui o processo, ele fez upload ali da imagem e ele deu aqui um build successful. E agora ele está fazendo o processo de deploy, que é basicamente executar a nossa aplicação ali no servidor. Logo mais a gente já deve ver aquele log HTTP server running aqui e ter uma URL para testar o nosso projeto. Aguardar mais uns segundinhos aqui. Show, ó, starting service, npm run start, que foi o que a gente configurou. Ó, ele usou a versão do Node 18. Ó, rodou o nosso server e ó lá, HTTP server running. Deu boa já. Então agora eu posso minimizar isso aqui e agora a gente vai pegar o endereço aqui da nossa aplicação e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Insomnia aqui, que é uma interface para a gente fazer requisições, e deixa eu só fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou criar uma request collection, vou chamar de node deploy. Eu vou criar aqui basicamente duas requisições, create user, que ele vai enviar um post para a rota /users no endereço ali da nossa API. E aqui no body nós vamos enviar o nome do usuário, Diego, e o e-mail do usuário, diego@rocketseat.com.br. Deixa eu botar meu nome completo aqui, Diego Fernandes. Vou dar um send aqui agora. Veja que ele criou já o usuário. Vou dar um duplicate, list users, troco para get. Aqui no body não precisamos enviar nada. Listo os usuários e pronto, já está lá meu usuário. Então a gente pode criar aqui mais usuários, a gente não colocou que o e-mail é único, né?
Então, perfeito. A gente aprendeu aqui a fazer um deploy completo de uma aplicação Node dentro do render. Como eu falei, existem outras opções que a gente pode utilizar, como o próprio Fly. Se você está querendo partir para uma solução serverless, dá para hospedar também as suas aplicações dentro da Vercel. Eu não necessariamente recomendo você hospedar todo tipo de aplicação Node dentro da Vercel, porque a precificação pode ficar um pouco salgada, principalmente porque back-end é um pouco diferente de front. Geralmente back-end usa muito mais recursos, tem necessidades diferentes, tem o ambiente, né, o contexto que a aplicação está rodando precisa ser diferente também. Então, por enquanto, ainda existem opções que são mais palpáveis, digamos assim, para você hospedar o seu back-end, como o próprio Render e o Fly aqui, que são opções muito legais, inclusive, para quando o seu projeto sair do plano gratuito. Essas opções, elas oferecem uma precificação muito legal para quando o seu projeto crescer e você não precisar se preocupar muito com a parte de escalonamento da aplicação, né? O Fly, ele tem um processo muito legal também para você gerenciar a parte de escalonamento automático, né, horizontal ali do seu app. Então, dá uma olhada, vai mais a fundo, que essas opções, elas se parecem muito com a experiência que a gente sempre teve lá no Heroku, dessa facilidade de fazer deploy das nossas aplicações, porém agora com um plano gratuito ainda que funciona muito bem. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like, também deixar um comentário aqui embaixo de outras coisas que você gostaria que a gente fizesse utilizando o Node, se gostaria que eu testasse outra plataforma de deploy, se você teve alguma dificuldade, não esquece de deixar aqui nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!